Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom pessoal, no último vídeo então a gente falou um pouquinho sobre soluções, né? Sobre solubilidade, como é que a gente mede a solubilidade. Relembramos tudo isso, né? Falamos um pouquinho da curva de solubilidade em função da temperatura e falamos sobre os tipos de soluções, certo? E aí a gente projetou essa brincadeirinha aqui, né? Escrevendo, fomos pro item 6 agora, escrevendo K, certo? O que o tio comentou com vocês? Que soluções saturadas com corpo de fundo serão nosso objeto de estudo, certo? Mais precisamente, o nosso objeto, o objeto de interesse do estudo da constante de produto de solubilidade é quando a solução se satura e quando eu jogo a primeira quantidade que vai para o fundo, né? É mais precisamente nesse momento em que a gente se interessa bastante aqui no estudo de KPS, ok? Então, nós paramos aqui no último vídeo. Eu só vou trocar essa folhinha por outra, eu vou aumentar, eu vou pegar a mesma ilustração, só que eu vou aumentar. Antes era pequenininha, eu vou colocar ela grande aqui para facilitar a ilustração do tio. Tudo bem? Então o tio tinha dado um exemplo do NaCl, né? Quando eu jogo uma quantidade de NaCl que é acima do que o solvente consegue dissolver, né? Uma parte disso vai para o fundo. Então vamos dar um zoom bem nessa interface aqui do estado sólido com o estado líquido, certo? Se a gente pudesse enxergar por meio de um microscópio essa interface entre o estado sólido e o estado líquido, a gente ia enxergar isso aqui, ó, o NaCl sólido, certo? Em equilíbrio químico com Na+ e Cl- aquoso, no estado iônico, em solução, certo? Então, é isso que está acontecendo aqui nessa interface, né? O tempo todo, cristais de sal estão se rompendo, formando Na+ e Cl- nessa direção, ó, e o tempo todo, Na+ e Cl- estão se juntando, formando o cristal de NaCl, né? No estado sólido. Isso na mesma velocidade. Você tem uma situação de equilíbrio químico aqui, né? Ó. Tudo bem? Ó, então esse aqui é o nosso objeto de estudo. Vamos representar isso por meio de uma reação química aqui do lado, ó. Então o que está acontecendo? O NaCl sólido, né, quando ele está em água, numa solução aquosa, né, ele se rompe, formando Na+ aquoso e íon Cl- aquoso, certo? Muito bem, isso aqui é uma reação química, né? Íons, né? O sal se transformando em íons e íons se juntando formando o cristal de sal, certo? Tem como representar constante de equilíbrio para essa reação química. Então, como é que fica K para essa reação? Genericamente falando, o K é igual a concentração de Na+ elevado à primeira potência vezes a concentração de Cl- elevado à primeira potência dividido, não tem divisão por nada. Por quê? Do lado dos reagentes eu tenho água líquida que não entra e o sal sólido que também não entra na equação de equilíbrio, certo? Portanto, para eu descrever a constante de equilíbrio para essa reação, a gente para por aqui, ó, certo? A gente chama, para essas situações onde eu tenho esse equilíbrio químico entre o corpo de fundo e os íons em solução, a gente tem uma letrinha especial para ela, eu chamo de KPS, produto de solubilidade, né? Produto. Tudo bem? Tranquilo? Às vezes esse KPS às vezes vem como KS,
tá? E às vezes vem como PS. Esse aqui é menos comum, tá? Normalmente vem assim ou assim. Tá bom? Tranquilo? Babinha, né? Ó, normal. Descreve normal como se fosse uma reação. Vamos pegar um segundo exemplo aqui para você ver, ó. Tá? Então, exemplo 2. Eu não vou desenhar, fazer esse desenho grande aqui não. Eu já vou colocar direto a representação, tá? Mas ó, vamos imaginar que eu tenho uma solução uma solução saturada com corpo de fundo de um sal chamado cloreto de chumbo, PbCl2. Então o equilíbrio que se dá é o PbCl2 sólido no fundo está em equilíbrio químico com o Pb mais 2 e o Cl menos, todo mundo aquoso, aqui do lado direito, certo? Ah lá, então 1 PbCl2 forma 1 Pb2 mais 2 Cl menos, né? Não pode esquecer disso aqui, ó, da estequiometria da reação. Então vamos descrever a constante de equilíbrio, o KPS, para essa reação química, porque está ocorrendo uma reação química aqui, ó. Né? Eu tenho uma solução saturada com corpo de fundo. O corpo de fundo aqui, ó, é o PbCl2, sólido. Né? O tempo todo esse sal está se decompondo nos íons e o tempo todo os íons estão se juntando para formar o sal, na mesma velocidade. Tudo bem? Aqui, ó. Legal? Então, vamos descrever a constante de equilíbrio para esse equilíbrio químico ocorrendo aqui, ó. Então, a constante, que é o KPS, é igual à concentração de Pb mais 2 elevado à primeira potência, que é esse 1zinho aqui, vezes a concentração de Cl menos elevado à segunda potência. Ó, esse 2 vem aqui, ó. Não pode esquecer disso, certo? A gente já aprendeu. Divide por alguma coisa? Divide pelo reagente? Não, porque o reagente é sólido e também tem água líquida desse lado, né? Porque a gente está trabalhando em meio aquoso. A água líquida também não entra na constante de equilíbrio. Então, o KPS, para a gente representar, é só assim. Tudo bem? Se eu tenho, num exemplo 3, por exemplo, o hidróxido de alumínio, né? Sólido, em equilíbrio químico com os íons, alumínio mais 3 e 3 hidroxilas, né? Aqui aquoso, sólido, 1, balanceado, né? Isso daqui, ó, é a representação, né, química desse fenômeno aqui, ó. Então eu tenho uma solução saturada de hidróxido de alumínio com corpo de fundo de hidróxido de alumínio sólido, e eu vou ter aqui íons alumínio mais 3 e íons hidroxilas, certo? Tudo bem? Então, esse equilíbrio químico do tempo todo os sais se decompondo íons e os íons se juntando para formar os sais, pode ser descrito por essa reação química que o tio está descrevendo aqui. E eu consigo descrever um K para essa reação química. Como esse K está associado, né, tem uma letrinha especial para ela, né, que é KPS. KPS é igual a concentração de alumínio mais 3 elevado à primeira potência, vezes a concentração de hidroxila menos elevado à terceira potência. Tá claro, gente? Tudo igual, né? Tudo igual. Estamos só vendo como é que a gente descreve a constante de solubilidade, né, o KPS, a constante de produto de solubilidade para esse fenômeno aqui. Tudo bem? Muito bem. Agora vamos para o item 7. Item 7. Relação
matemática entre a solubilidade molar e o KPS ou KS, certo? Gente, é totalmente discutível isso que eu vou ensinar agora no item 7 e no item 8, tá? O que acontece? Em princípio, é possível sim usar os valores de KPS de um sal para tentar calcular ou prever a solubilidade sob uma variedade de condições. Porém, na prática, deve-se tomar muito cuidado ao fazer essas previsões, né? Por quê? Porque as concentrações de íons calculadas a partir do KPS algumas vezes desviam apreciavelmente das encontradas experimentalmente. Em parte, esses desvios devem-se às interações eletrostáticas entre os íons na solução, tá? Então, o que a gente vai aprender a fazer aqui agora? A gente vai tentar entender qual que é a relação matemática que existe entre a solubilidade molar e os KPS que são tabelados, né? Por quê? Porque a partir dos KPS que são tabelados, eu consigo prever a solubilidade molar de várias substâncias. Só que essas previsões, elas são limitadas, tá? Então, mas é como diz aquele ditado, né? É melhor prever pouco do que prever nada, né? Então, é muito interessante você estudar essas coisas, né? Conseguir prever como é que a natureza vai se comportar. É muito interessante porque te dá capacidade de previsão, né? Capacidade para se antecipar, né? Então, essa é a grande sacada da ciência, né? A ciência é muito interessante porque ela permite a gente prever muitas coisas. É isso que a gente vai tentar fazer aqui agora, tudo bem? Então, olha só, observe bem as cores que o tio vai usar, tá? É meio complicadinho o que o tio vai deduzir aqui, mas observe bem as cores, preto, laranja e verde, tudo bem? Eu vou pegar esse fenômeno aqui, ó, e vou estudar ele no detalhe, ó, o fenômeno do equilíbrio químico entre o sólido e os íons, tudo bem? E aí vamos buscar uma relação matemática entre a solubilidade e o KPS. Vamos fazer isso por meio de exemplos. Exemplo 1, tá? Eu vou tentar fazer o exemplo 1, se você não entender, a gente vai por exemplo 2, para você tentar entender o que a gente vai fazer aqui. Ó, então, o que o tio vai fazer aqui, ó? Vem aqui com o tio, olha lá. Eu vou pegar um copo com água, tá? E eu vou pegar aqui uma super colher com uma montanha bem grande, ó. Ó, perceba a cor da montanha. Uma montanha bem grande de um sal qualquer, tá? Pode ser qualquer sal, mas eu vou dar um exemplo aqui específico de um sal qualquer, tudo bem? Ó, vamos pegar essa montanha que está dentro dessa colher, né? E vamos jogar aqui dentro desse copo com água, tá? Vamos desenhar aqui essa montanha, ó. Então eu vou jogar isso aqui, vou mexer. Na verdade não vou mexer nada, né? Peguei e joguei. Olha só o que vai acontecer com a montanha. Ela vai ficar aqui, tudo bem? Joguei ela aqui. Vamos olhar aqui para a brincadeira, ó. Que sal que eu escolhi para jogar no exemplo 1? Iodeto de potássio, tudo bem? Olha lá, então existe um equilíbrio químico aqui nessa interface do líquido e o sólido. Ah lá, esse equilíbrio químico é o que a gente está mostrando aqui agora. A gente consegue descrever isso por meio de uma reação, né? E a gente vai trabalhar isso aqui, ó, com tabelinha de equilíbrio. Início, reagiu, formou. Fim, uma coluninha para cada substância. Início, reagiu, formou e fim.
Muito bem. Olha lá, ó. Então como é que fica a brincadeira, gente? Ó, essa quantidade em verde que eu joguei aqui, ó, tá aqui, certo? Eu vou chamar, é a quantidade inicial que eu joguei aqui. Você concorda comigo? É a quantidade inicial, que eu vou chamar de quantidade X. Tudo bem, ó? Essa quantidade em verde é a quantidade X. Perguntinha marota do tio. No momento inicial que eu acabei de jogar essa quantidade X aqui, ó, qual que é a quantidade de íons formados, né? No tempo zero. 0 e 0. Tudo bem? Muito bem. Agora eu vou pegar uma colher e vou mexer aqui, ó. Mexe, 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 durante 1 hora. E aí eu vou parar, né? O que vai acontecer? Você concorda comigo que depois de 1 hora mexendo, vai dissolver tudo que dava para dissolver, né? E aí, como eu coloquei uma quantidade em excesso, propositadamente, porque o meu objeto de estudo é entender o equilíbrio químico entre o corpo de fundo e a solução, você concorda comigo que no final, depois de 1 hora mexendo e deixando mais 1 hora a solução decantar, no final eu vou ter uma pequena quantidade aqui, ó, no final, tudo bem? Essa quantidade é a quantidade que sobra, né? Que eu vou chamar de Y. Tudo bem? Ó, observe a cor, laranja. Você concorda que depois de 1 hora descansando, existe um equilíbrio químico entre essa quantidade que sobra e a solução? Ó? A mesma velocidade do sal que está aqui se decompondo, né? Essa velocidade é igual a essa velocidade dos íons se juntando e formando esse sal. Né? Então vou ter uma situação de equilíbrio químico depois de algumas horas. Então vamos jogar essa quantidade que sobra Y aqui, ó. Ó, sobra Y. Ó, estou descrevendo uma situação de equilíbrio já, depois de horas. O corpo de fundo em equilíbrio químico com a solução. Tudo bem? Tranquilo? Muito bem. Agora vou trocar a corzinha, hein? Vou trocar a corzinha. Vou voltar para o preto. Você concorda comigo que essa quantidade, ó, essa quantidade aqui, ó, que eu tô pintando de preto aqui, ó, tá parecendo até uma obra de arte, né? Bonitinho, né? Ó, essa quantidade aqui, ó, que eu tô pintando em preto foi a quantidade que solubilizou em água. Então a montanha verde era a quantidade inicial. Mexi, 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 mexi e deixei decantar a quantidade em laranja que sobra. Então essa quantidade que eu estou pintando em preto é a solubilidade, é o que passou para a solução, né? Então isso daqui, ó, que eu estou pintando em preto, eu vou chamar de S. Por que S maiúsculo? Porque é a solubilidade molar, né? Vamos pensar que isso daqui tem 1 litro de água, né? 1 litro de solução. Beleza? Então aqui, ó, esse S, que é a quantidade que eu pintei em pretinho aqui, é a solubilidade molar, que é a quantidade que reagiu, né? Ó, se essa quantidade em preto aqui, ó, eu vou falar, vamos supor, tá? Se eu chutar que essa quantidade em preto foi 1 mol de Ki, eu formei 1 mol de K mais aqui e 1 mol de menos aqui. Tudo bem? Então, aqui, ó, essa quantidade que reagiu é S, eu vou chamar de S, que é a solubilidade molar, é em mols por litro. Tudo bem? É a solubilidade dele. Se esse daqui é S, mols por litro, e aqui eu estou alimentando tudo com mols por litro, tá? Esse daqui é o que? S. E esse aqui? S. Por quê? Porque toda vez que 1 mol desaparece desse camarada aqui em cima, eu vou formar 1 mol desse e 1 mol desse em solução. Então, se esse é S, esse é S, esse é S. Tudo bem? Então, aqui é S e aqui é S no final. Não tinha nada. Foi formado S, quanto que eu tenho no final? S. Eu não tinha nada. Foi formado S, quanto que eu tenho no final? S. Certo? Vamos descrever o KPS genérico para essa reação aqui, ó. KPS
é igual a concentração de K mais elevado à primeira potência vezes a concentração de I menos elevado à primeira potência. Certo? Muito bem. Lembra como é que o que a gente alimenta aqui na equação do KPS? É sempre a situação de equilíbrio, a última linha do equilíbrio, né? Então, KPS é igual a... Qual que é a concentração de K mais no equilíbrio? S, que é a solubilidade molar, elevado à primeira, vezes... Qual que é a concentração de I menos? S, certo? Olha lá, elevado à primeira. Então, a relação matemática entre o KPS e a solubilidade molar, né? Para esse caso KPS é igual a solubilidade vezes solubilidade da solubilidade ao quadrado. Ó que legal, gente. Olha lá. Fizemos uma primeira descoberta. Olha, aqui ficou parecendo uma obra de arte, né? Fizemos uma primeira descoberta. Nós conseguimos prever, né? A partir dessa brincadeirinha aqui, a gente consegue prever qual que vai ser a solubilidade do iodeto de potássio em água, né? Se eu tenho os valores de KPS dele, né? A solubilidade vai ser a raiz quadrada do KPS, né? A solubilidade molar em mols por litro. Tudo bem? Porque eu passo o quadrado, jogo raiz quadrada dos dois lados, isolo o S e acho, né? O S é a raiz quadrada do KPS. Para esse caso, tá, gente? Então, fizemos um primeiro estudo para um primeiro exemplo. Exemplo 1. Tudo bem? Vamos para o exemplo 2? Nem sempre é assim, tá? Essa é a relação matemática que existe entre o KPS e a solubilidade para este sal, nessa situação específica. Ok? Muito bem. Vamos para o exemplo 2 aqui para você ver que bonitinho. Exemplo 2. Vamos pegar um sal do tipo PbCl2. Ah lá, vou pegar as mesmas canetinhas, tá? Ah lá, então eu vou pegar uma colher com uma montanha desse sal, uma montanha verde. Ok? Vou pegar 1 litro, né? E vou jogar essa montanha verde aqui, ó. Ops! Olha lá. Então, olha só. Esse sal sólido, ele está sempre em equilíbrio químico com a solução, né? Então, eu consigo descrever isso por meio de uma reação, né? PbCl2 sólido está sempre em equilíbrio químico com Pb mais 2 mais Cl menos. Esses caras aquosos e esse cara sólido. Fazendo aqui o balanceamento, fica assim, né? Muito bem, eu consigo descrever isso aqui por meio de uma situação de equilíbrio, olha lá. Opa, tá acabando a canetinha. Também. Olha lá. Olha lá, início, reagiu, formou, fim. Início, reagiu, formou, fim. Muito bem. Essa quantidade que eu jogo inicial, que é uma quantidade em excesso, né? Eu vou chamar de quantidade X. Ó que bacana. Ó, acabei de jogar essa quantidade em excesso aqui. Quanto que eu tenho no tempo zero de íons Pb mais 2 e íons Cl menos? 0 e 0. Certo? Muito bem. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai enfiar uma colher aqui e vai mexer. Né? Vamos mexer. Então, essa quantidade que era gigantesca no começo, ela vai baixar. Ela vai diminuir, ela. Né? Mexi durante 1 hora e deixei descansar durante 1 hora. Aí entrou numa situação de equilíbrio químico. Então, vai sobrar Y.
uma quantidade Y. Aqui no fim, de sal, olha lá, de sal PbCl2 de corpo de fundo. Sobra Y. Perceba que eu estou tratando tudo genericamente, eu não estou dando número para nada. Daqui a pouco a gente brinca com números, tá? Eu só estou querendo descrever, pensar a relação matemática entre o KPS e a solubilidade. Entre a constante de equilíbrio e a solubilidade. É isso que a gente está tentando fazer. Muito bem. Então eu vou pintar agora de preto isso aqui, ó. Olha lá. Você concorda comigo que isso aqui, ó, que eu estou pintando de preto, foi parar na solução? Né? Então, ou seja, é a solubilidade dele, que eu posso descrever em gramas por litro, em gramas por CML, ou em gramas ou em mols por litro. Lembra que o tio falou? A gente vai trabalhar com mols por litro. Então eu consigo ter isso aqui, ó, na forma de S, solubilidade molar, em mols por litro. Certo? Então isso aqui eu vou chamar de S. Essa quantidade de cloreto de chumbo que foi parar na solução, eu vou chamar de solubilidade molar, ou seja, S. Tá? Então, quanto que solubilizou? Ó, preto, ó, que é isso aqui que foi parar. S. S mols por litro. Certo? Do sal completo, ó, do cloreto de chumbo. Muito bem. Se esse é S, quanto que é esse aqui? S. E esse aqui? 2 S's. Olha, mudou, gente. Ó que legal. Ó que bacana. Mudou. Então você vai ver que a relação matemática do KPS com a solubilidade vai ser diferente aqui por causa da estrutura desse sal. Ó. Tem um 2. A estrutura influencia na solubilidade. Certo? Vamos continuar aqui a brincadeira. Então, eu não tinha nada. Foi formado S. Quanto que eu tenho no final? S. Eu não tinha nada. Foi formado 2 S. Né? 2 S. Eu vou ter quanto no final? 2 S. Tudo bem? Ó? Lembra que essa linha do meio eu tenho que acompanhar a estequiometria da reação. Muito bem. Vamos escrever KPS genérico para essa reação aqui em cima? Como é que fica? KPS é igual a concentração de Pb mais 2 elevado à primeira potência vezes a concentração de Cl menos elevado à segunda potência. Certo? Muito bem, ó. Esse segunda potência vem daqui, né? Nós já aprendemos isso. Muito bem. O que a gente faz, né? Você concorda com o tio que a gente sempre alimenta a constante de equilíbrio, né? A equação da constante de equilíbrio com a última linha? Então, como é que fica? Essa daqui, ó, eu nem coloco, né? Ó, o sal está no estado sólido, não entra na constante de equilíbrio. Só entra esse. Então KPS é igual a concentração de chumbo 2, que é S, que é a solubilidade molar, elevada à primeira, vezes a concentração de Cl menos, que é 2S. Então vai ficar 2S elevado ao quadrado. Ó que maluco, né? Então KPS vai ser igual a S vezes, aqui tem que, né, fazer assim, fica 4S ao quadrado. Portanto, meus amores, o KPS é igual a 4S ao quadrado vezes S, vai ficar 4S ao cubo. Ah lá! Ó que lindo, pessoal! Então, este sal, por ter uma estrutura diferente, né, ele vai possuir uma relação matemática diferente entre a solubilidade molar e o KPS. Esse KPS normalmente eu tenho tabelado. Então eu consigo, a partir desse KPS tabelado, eu consigo prever a solubilidade desse sal em água. Como é que eu sei qual que é a solubilidade? Esse valor eu tenho. É só passar o 4 para lá dividindo e tirar a raiz cúbica. Se eu dividir esse valor por 4 e tirar a raiz cúbica, eu acho a solubilidade molar do cloreto de chumbo sem fazer o experimento, né? Eu consigo prever qual vai ser essa solubilidade. Lembrando que
essa relação matemática, ela tem, né, uns probleminhas que o tio já comentou para vocês, com vocês, aliás. Tudo bem? Beleza? Bom, então o que a gente percebe a partir desses dois exemplos? A gente percebe que para cada sal existe uma relação matemática diferente entre o KPS e a solubilidade molar. E essa solubilidade tem a ver com a estrutura do sal, né? Então, como é que a gente faz isso de uma maneira... Não tem como, né? A gente não vai ficar fazendo isso daqui o tempo todo, né? Então, como é que a gente faz isso de uma maneira assim, ó, rápida? Só por meio de uma bitolinha. Você bate o olho na estrutura do sal, você equaciona a relação matemática entre o KPS e a solubilidade molar, né? Então, para isso, a gente vai agora para o item 8, né? Item 8. Bitolinha do tio. Então, a bitolinha do tio vai servir para a gente buscar, só batendo o olho na estrutura do sal, buscar a relação matemática entre o KPS e a solubilidade molar. Tudo bem? Tá dando 32 minutos, eu tô parando por aqui e a gente vai começar o próximo vídeo aqui, ó, no item 8. Tá bom? Beijo, beijo e até o próximo vídeo.